Salve, meus lindos, como é que vocês estão? Esse daqui é o primeiro tipo de vídeo aqui pro YouTube onde eu gravo somente eu e você, né? Só a câmera aqui do meu celular e eu. E esse estilo de vídeo ele vai ser mais que um formato de aula, tipo de te ensinar a criar algo, de vir aqui fazer um tutorial. Ele vai ser mais um bate-papo, onde eu quero trazer temas de design, temas de vida pessoal, como é que eu alinho os dois, enfim. Era algo que eu sempre quis trazer para o YouTube, porque é prático, fácil, eu consigo editar rápido, gravar rápido com a própria tela do meu celular, em ambientes diferentes, então vocês vão ver esses vídeos aqui, esse bate-papo em ambientes diferentes, se eu estiver viajando, se eu estiver em outro local, na praia, enfim, onde eu estiver, eu vou tentar gravar mais vídeos trazendo alguns conteúdos aqui. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários primeiro se vocês apoiam esse tipo de vídeo, se vocês apoiam esse tipo de conteúdo. Vai ser bem interessante para mim se eu conseguir ter esse apoio de vocês nesse início, principalmente aqui pro canal do YouTube, que está engatinhando, né? Eu já estou tentando me acostumar com como é que funciona um canal em si, a criação de conteúdo para cá, para mim é tudo muita novidade. Né? Eu já crio conteúdo pro Instagram há mais de 6 anos, eu posso me considerar muito foda lá, já. Mas aqui ainda é novidade, aqui eu ainda sou amador no YouTube, tá? Mas enfim, eu queria falar sobre um tema nesse primeiro vídeo muito interessante, que é um tema que me pegou muito tempo atrás, né? E que vocês me perguntam muito como é que eu fiz para sair disso e o que isso me afetou. Mas basicamente eu tô falando do burnout. O que é o burnout ao pé da letra? O burnout ao pé da letra é o excesso de trabalho e isso gera algumas consequências no corpo humano. É quando você trabalha tanto, que teu corpo vai e fala, eu não aguento mais. E foi isso que aconteceu comigo. Há 3, 4 anos atrás, eu estava num ritmo de trabalho extremamente acelerado. Eu trabalhava muito e dormia pouco. Eu acordava 8 horas e trabalhava até 4 horas da manhã. Eu tinha aí, às vezes, 3 horas de sono, 2 horas de sono, porque eu estava num momento de ascensão. Não que eu ainda não esteja, só que hoje eu consigo controlar melhor essa minha ascensão, consigo entender o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer para não me lascar de novo, né? Enfim, eu queria trabalhar atrás de trabalho, trabalho atrás de trabalho, eu aceitava tudo. Na época eu não conseguia cobrar tão alto, então além de estar recebendo muito trabalho, eu não recebia tanto por isso. E eu estava sempre em busca de mais novos clientes, justamente para conseguir suprir esse orçamento que eu não conseguia fechar um orçamento tão alto quanto eu fecho hoje. Né? Hoje eu tenho menos clientes, talvez, do que antigamente, porém eu ganho mais, porque eu cobro mais por esses meus clientes. E aí nesse ritmo desenfreado de trabalhar, mano, hora por hora, sem conseguir descansar, sem conseguir dormir, isso por mais de 2 anos seguidos, e eu tive vários avisos, né? Luiz, você tá trabalhando demais, Luiz, isso aí vai dar isso, Luiz, você vai ter burnout, Luiz, você vai ter burnout. E aliado a todo esse trabalho, eu tomava energético praticamente todo o santo dia. Todo santo dia eu tomava 1, 2 ou até 3 Monsters. E você sabe que o Monster é uma puta lata, quase o tamanho de uma garrafa dessa aqui, né? O Monster tem 500 ml. E eu tomava um Fucking Monster, pelo menos um Monster todos os dias. E aí, meus amigos, a conta bateu, né? Monster todo dia, trabalhando 24 horas por dia, sem dormir nada, nervoso, estressado. E aconteceu uma coisa também, que foi um fim de um relacionamento. Tudo isso, bum, explodiu, né, junto, e eu fiquei estupidamente destruído. O burnout ele eclodiu, né, por esse ritmo desenfreado de trabalho. Eu tinha acabado também de me mudar, então eu fui morar só, né? Então como eu fui morar só nessa época? Foi há 4 anos atrás, isso. Eu fui morar só pela primeira vez na minha vida. E pra mim, ir morar só era algo impactante, era algo diferente, era uma novidade. Eu ia me entender melhor, eu ia me conhecer melhor. E ao mesmo tempo que eu fui morar só, o que é que acontece com um jovem, né? Era jovem ainda assim, era jovem, eu tinha 22, por aí, 22, 21 anos. O que é que acontece quando um caba novo vai morar sozinho, né? Ele vai pra farra, ele não se alimenta bem,
ele não se cuida, né? Eu não estava me cuidando. Apesar de que eu não me cuido tanto bem hoje, mas eu não sou mais aquele jovem que só quer saber de festa, de curtir e tudo mais. Hoje eu me cuido mais em questão de sono, eu durmo muito melhor, eu tento comer um pouco melhor, eu não extravaso tanto nas bebidas nos finais de semana. Ainda gosto de tomar umas e tal, mas sem muito exagero. E aí teve esse fato também, né, de morar só, de estar bebendo todo final de semana, toda sexta, sábado, domingo, bebia muito, e aí não dormia nada. Então, quando tudo isso explodiu, né, o meu corpo, ele simplesmente ficou fraco. Eu não conseguia acordar, eu acordava com dores no corpo, eu acordava com dores no olho, eu acordava com dores de cabeça, e uma indisposição gigantesca. Eu abri o computador, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia produzir, eu não conseguia ter criatividade. Eu só conseguia sentir vontade de deitar, descansar e seja o que Deus quiser. E eu fiquei nesse burnout, assim, nesse staff, por uns 2 ou 3 meses, né? E aliado a isso, como eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo atender meus clientes. E a partir do momento que eu não atendia meus clientes, eu perdia os meus clientes, né? Os meus clientes acabavam cancelando os contratos comigo. E foi uma bola de neve, porque a partir do momento que eu estava trabalhando muito e vi os meus clientes indo embora, eu fiquei desesperado. E eu queria tentar trabalhar, mas eu não conseguia. Então eu não conseguia me recuperar, não conseguia ter cliente. E esse fato de não ter clientes, quando você acaba de morar sozinho, gerou em mim um medo muito grande, né? E esse burnout ele foi acompanhado por uma das coisas que hoje me afetam muito, que é a ansiedade. Eu tratava até como brincadeira essa parada de ansiedade. Eu falava, besteira, esse de ansiedade é frescura, né? Homem não tem ansiedade, essas coisas, é coisa de... Eu falava às vezes até que era coisa de mulher, porque eu não tinha, né? Então eu achava que era frescura, até eu ter o burnout e começar, né, a ter ansiedade. E era muito foda, porque eu sentia assim que eu não tava conseguindo respirar, sabe? Eu ficava ofegante, eu tinha que parar, respirar, descansar. Eu tentava ir trabalhar e quando algum cliente mandava uma mensagem pra mim, eu já ficava muito nervoso, muito estressado também. Eu não conseguia, cara. Às vezes eu ficava travado, eu ficava ofegante, sabe? Se você tem a sensação assim de que você vai morrer, que seu coração vai parar, né? Não era sensação de suicídio nem nada do tipo. Graças a Deus eu nunca tive esses pensamentos. Era uma ansiedade mesmo, não era depressão. Era uma sensação assim de impotência, sabe? E eu nunca tinha tido isso e foi um acúmulo de várias coisas, como eu conversei aqui com vocês, né? Tinha sido fim de relacionamento, eu tava trabalhando demais há 2 anos, eu bebia muito Monster, eu bebia muitas bebidas alcoólicas também, eu vinha no ritmo desenfreado, eu tinha acabado de morar sozinho. Tudo isso na cabeça de um cara de 20, 22 anos, eu não lembro direito quantos anos eu tinha, né? Eu não tô bem agora pra fazer as contas. É muita coisa para assimilar, enfim, o corpo não aguenta, né? Não aguenta esse ritmo desenfreado de energético e trabalho, energético e trabalho, energético e trabalho. Uma hora ele vai falar e, opa, vamos dar uma pausazinha aí que você precisa de descanso, meu amigo. E por mal ou por bem eu tive que descansar, senão eu ia ter um ataque cardíaco, né? Mas enfim, o que eu fiz para melhorar, né? Como é que eu fiz para sair desse desastre, desse burnout? Eu, primeiro de tudo, fui com um psicólogo, né? Então eu passei uns 3 meses numa psicóloga muito boa que me deu muitas dicas de como melhorar, né? Ela me ajudou bastante a me entender melhor, a reconhecer uma coisa que para mim foi muito importante, que eu era uma pessoa que estava à frente de outras, então eu não precisava me cobrar tanto. Por quê? Quem é que com 21 anos já sai da casa dos seus pais, aluga o seu primeiro apartamento sozinho, com seu dinheiro, fruto do seu próprio trabalho, consegue curtir, viajar, se bancar e ter uma vida boa? Porque eu tinha muito cliente, trabalhava muito, então tinha uma vida muito boa. Eu conseguia sair, eu conseguia curtir, ir para bons restaurantes, viajar, fazer as coisas que eu sempre quis e nunca podia porque eu não tinha dinheiro. Então, ela me mostrou a porcentagem de pessoas que fazem o que você fez
né, de pessoas que conseguem nessa idade conquistar o que você já conquistou, Luiz, é extremamente baixa, né? A porcentagem de pessoas que têm o que você já tem nessa idade, se duvidar, é 0,1% do mundo, né? Isso, lógico, eu tô falando de alguém que não dependeu de ninguém, tá? Logicamente que tem gente que já tem casa com 20 anos, já tem 1 milhão de coisas, mas é o dinheiro dos pais, né? O meu caso, eu conquistei isso tudo sozinho. E ela me mostrou, ela, vai com calma, você tá indo no ritmo certo, você não tá atrasado. Porque eu senti o sentimento de que, porra, eu tô atrasado, eu ficava me comparando muito, tem tal designer que já ganha um pouco mais que eu, então eu tenho que estar igual a ele. Só que às vezes o cara tá mais tempo que eu no mercado, às vezes o cara já estuda muito mais que eu, já trabalha mais que eu. Então eu tinha que dar tempo ao tempo, eu tinha que reconhecer que eu já era uma pessoa muito à frente das outras e que isso era mérito meu. Então ela conseguiu mostrar algumas coisas para mim que foram acalmando um pouco mais o meu coração, que foram melhorando o meu ritmo, né? Enquanto isso, no trabalho eu tentei melhorar um pouco o meu ritmo também. Nessa época eu baixei um pouco os meus clientes para me reorganizar, me reestruturar, buscar novos hobbies, novas coisas, né? Tentar me alinhar melhor como pessoa, como empresa, CNPJ, CPF. E foi mais ou menos aí que eu comecei a aprender a delegar mais, aprender a ter mais ajuda no meu trabalho, no meu dia a dia, para não depender 100% de mim, né? Tentar trazer mais gente para o meu time, expandir o meu time. E as coisas foram, graças a Deus, melhorando, né? Hoje em dia eu consigo delegar muito bem, eu tenho mais de 5 pessoas trabalhando comigo no meu time, na minha agência, né? Na agência Nexus, e não fico sufocado, né? Hoje eu consigo, sei lá, aqui são 11 horas, esse é o último trabalho que eu vou fazer hoje, vou parar de gravar esse vídeo, vou jogar um pouquinho de videogame, vou dormir meia-noite, 1 hora no máximo, acordo 8, 9 horas, durmo muito bem, consigo acordar, fazer meu trabalho, falo com a equipe, vejo se tá tudo ok. Final de semana eu não fico morrendo de trabalhar, eu consigo curtir, eu consigo sair, eu consigo viajar, eu consigo ficar com a minha namorada, que pra mim são momentos de qualidade que eu não troco por nada, nem por trabalho nenhum. Então, você aprender a realinhar as coisas, aprender a se conhecer melhor, aprender que você tem garra, que você está buscando o seu, que você está à frente de muitas outras pessoas, se você é uma pessoa batalhadora, empreendedora, que tenta ganhar o seu todos os dias, que está ali trabalhando todos os dias. E reconhecer isso para mim foi muito importante. Também me realinhar, me reajustar foi muito importante. Logicamente que eu fiquei com sequelas, tá? Esse burnout ele me trouxe uma ansiedade que até hoje eu não consegui curar 100%. Eu melhorei muito comparado antigamente, mas por momentos na minha vida, quando eu tô um pouco nervoso ou quando eu tô um pouco sobrecarregado, eu sinto essa sensação de estar sufocado, sabe? De estar com a respiração muito ofegante, meu coração tá palpitando e dá aquela sensação de que você vai travar, sabe? Que você vai parar. Tipo assim, se eu não concentrar na respiração, eu vou morrer. Tipo como se você esquecesse de respirar, tá ligado? É essa sensação que dá ansiedade. E até hoje eu tenho isso, né? Eu não gosto de falar que eu tenho, porque eu não quero ter. É algo que eu sinto, às vezes. Eu não tenho ansiedade. Eu não sou ansioso. É algo que eu sinto, né? Então, é isso. Eu queria contar um pouco para vocês, me abrir aqui. Foram coisas bem pessoais minhas, mas que eu vejo muita gente querendo entender como foi, querendo entender como eu saí dessa e o que ocasionou o burnout, né? E como você pode sair dessa. Mas a primeira coisa que eu te digo é, procure um especialista. Se você está sentindo ansiedade, vai no psicólogo, fala com algum amigo, médico. Se você não está conseguindo sentir ânimo, tenta baixar um pouco o ritmo, começa a fazer um hobby novo. Um esporte é importantíssimo você ter uma vida mais ativa fisicamente. Eu estou buscando mais isso também. Talvez eu até melhore mais a ansiedade se eu começar a fazer algum esporte, coisa que eu quero fazer, né? Uma corrida todos os dias, cuidar mais da nossa saúde é importantíssimo também. E relaxar, tá? Relaxar que as coisas vão se encaminhar. Faça o seu trabalho que as coisas vão dar certo. Beleza? Então eu acho que esse é o primeiro vídeo, foi um vídeo um pouco mais reflexivo, um vídeo um pouco mais pesado também, né? Porque burnout e ansiedade são temas um pouco mais delicados de se falar, mas eu acho que era importante trazer isso porque não só um designer, mas qualquer empreendedor novo como eu, e talvez você que esteja me assistindo, pode sentir, né?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários qualquer coisa. O que vocês querem ver no próximo vídeo. Se vocês gostaram, inclusive, desse formato, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo na bunda e até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu quero trazer mais conteúdos de vlogs no dia a dia, né? Esse aqui foi um vídeo mais parado, eu e você aqui. Mas quem sabe eu trago outros vídeos aí diferentes, formatos, estilos e formas de gravação diferentes. Fechou? Então, tamo junto, beijo e até a próxima.